Olá, sétimo ano. Então, abram na página 27, que hoje nós vamos estar fazendo a correção das atividades da aula anterior, tá? Da apostila grossa. Então, lá na questão 4, eu pedia para vocês retirar as repetições desnecessárias, reescrevendo, então, e substituindo por outras equivalentes, tá? Olha o que eu tenho de sugestão aqui como resposta. O imperador Dom Pedro II visitou pessoalmente a Exposição Universal da Filadélfia em 1876, onde teria conhecido Alexander Graham Bell. Este lhe apresentou seu invento, o telefone. Ao testá-lo, Dom Pedro II teria dito que, quando o telefone estivesse disponível no mercado, o Brasil seria seu primeiro comprador. Então, essa é a sugestão que eu tenho aqui de alteração da resposta da questão 4. Mas, se alguém fez alguma palavrinha ou outra diferente, não tem problema. Essa resposta ela é pessoal e vocês só deveriam estar retirando as repetições desnecessárias. Então, o que vocês colocaram aí, que seja de acordo com a norma ortográfica, é considerado certo, tá? Mas é essa aqui a sugestão que eu tenho de resposta para vocês. Da página 27, apostila grossa, questão 4, tá bom? Lá na próxima página agora, 28, questão 5. Também era para reescrever a questão lá dos textos a seguir, de maneira a estabelecer coesão no parágrafo. Para isso, substituindo os substantivos destacados por palavras ou expressões que eles sejam equivalentes. Então, aqui era para reescrever, só que não era um trecho de que nem a gente viu na questão anterior. Aqui, então, era para reescrever esta frase aqui, ó, tá? Letra A. De acordo com o relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, nesta segunda-feira, em 2013, o número de desempregados no mundo aumentou 5 milhões. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o número de pessoas sem emprego é cerca de 202 milhões, o que representa uma taxa de desemprego mundial de 6%. Então, a sugestão que eu tenho aqui de resposta para vocês na questão A fica da seguinte forma. De acordo com o relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, nesta segunda-feira, em 2013, o número de desempregados no mundo aumentou 5 milhões. Segundo a OIT, a organização, o número de pessoas sem emprego é cerca de 202 milhões, o que representa uma taxa de desemprego mundial de 6%. Então, foi essa alteração realizada ali na questão A. Tem algumas palavrinhas ou outras que eu quero que vocês observem e vejam o que será que foi alterado nessa reescrita do texto, tá? Na letra B, a sugestão que eu tenho de resposta é a seguinte. No dia 5 de maio, a exposição Mônica 50 anos será aberta ao público no MUB, Museu Brasileiro da Escultura. A mostra ficará em cartaz até o dia 2 de junho, de terça a domingo, das 10 às 17 horas, com entrada gratuita. Gente, não sei se vocês conseguem enxergar que tem algumas vezes que a palavrinha aparece e tem uma barra com outras palavras ao lado. Por exemplo, o que eu tenho ali, mostra, barra, exibição, barra, apresentação. Então, vocês poderão usar uma dessas 3 palavrinhas, tá? Como resposta. É por isso que elas estão em barra. Você pode dizer a mostra, ou você pode dizer a exibição, ou você poderá escrever e dizer a apresentação. Tá? Então, sempre que tenha barra com 2 ou 3 palavrinhas, é uma opção a mais de resposta para vocês, tá bom? Na questão C, a sugestão que eu tenho de resposta é: na primeira edição oficial das Paralimpíadas, em Roma, participaram 400 atletas. Nos Jogos de Londres, em 2012, houve mais de 4.000 competidores, participantes. Então, aqui é a mesma coisa, tá?
Aqui também dá a opção de vocês escolherem entre competidores ou participantes. Então, a gente poderá falar essa frase da seguinte forma: houve mais de 4.000 competidores, ou você pode dizer, houve mais de 4.000 participantes. Então, fica a critério de vocês se querem escrever competidores ou participantes, tá? A apostila dá essa sugestão de que qualquer uma das duas palavrinhas que vocês escolherem estará correta. Próxima questão, então, ali, número 6, onde diz assim: o texto a seguir apresenta várias repetições. Então, gente, a mesma coisa. Aqui nós vamos reescrever o texto, também eliminando as repetições e fazendo, então, as substituições necessárias. Daí nós temos lá o textinho. João Pedro estuda no 7º ano. João Pedro é estudioso. João Pedro gosta de estudar. Gosta de jogar bola. Gosta de andar de skate. Enfim, várias repetições, né? Então, agora eu vou falar para vocês a sugestão que eu tenho aqui de alteração desse texto, tirando ali as substituições desnecessárias. Então, fica dessa forma, prestem atenção. João Pedro estuda no 7º ano e é estudioso. O menino gosta de estudar, de jogar bola e de andar de skate. Os pais dele têm muito orgulho do filho. Eles são professores e trabalham na mesma escola onde o filho estuda. Percebem, então, como que ficou essa frase quando a gente retirou as partes ali desnecessárias, onde haviam muitas repetições, tá? Então, não sei se vocês conseguem visualizar ali bem certinho a resposta, mas caso tenha algum problema de visualizar, é só mandar uma mensagem que eu estarei repetindo ali para vocês ou enviando a imagem separadamente, tá bom? Próxima questão, página agora, né? Página 29, frase, oração e período. Então, nós temos ali a questão 7, onde era para vocês reler uma frase extraída de uma crônica de Pedro Bial e verificar ali 2 versões dela, tá? Então, daí temos ali a questão A. O que houve com essa mesma frase que vocês conseguem visualizar ali no quadrinho roxo, tá? Tá dizendo, então, o que houve. Aí, vocês deveriam analisar ali que a ordem desses elementos da frase original, ela foi alterada nas versões 2 e 3, tá? Então, o que houve com a frase, ela foi alterada, né? Ela teve ali a ordem dos elementos da frase original alterada nas versões 2 e 3. Foi isso que houve com a frase, tá? Na letra B, em todas as versões, a ordem das palavras ajuda a construir um sentido para a frase? Então, como resposta ali, nós temos na questão B, tá dizendo assim, nos enunciados 1 e 2, sim. No enunciado 2, foi possível alterar a ordem dos elementos, sem que o sentido fosse alterado ou comprometido. Já no 3, há exatamente o mesmo conjunto de palavras, mas como a estrutura não obedece à sintaxe da língua portuguesa, o sentido foi comprometido, tá? Então, porque ela não respeita as normas. Seguimos, então, para a questão número 8. Após fazer a leitura ali do quadrinho roxo, nós vamos para a questão 8. A questão 8 pedia para vocês assinar um X diante das alternativas em que não há frase. Então, era só para assinalar o X onde não tinha frase, onde vocês não conseguiam visualizar a frase. E onde nós temos marcado X ali a vitória e a revolução da nossa foi a causa, que não forma um sentido completo porque não tem um entendimento, né? E na próxima no jornal, televisão, ao ontem noticiário da noite assisti a. Pelo fato dela estar totalmente fora de contexto, ela não segue palavra por palavra formando uma ordem, ela não é considerada então uma frase, porque para a gente entender que quando é uma frase, elas têm que estar seguindo ali uma ordem, para a gente conseguir entender o que está nos passando, né, de informação. Então, é por isso que essas duas não são consideradas frases, tá? E aí, eu já estou dando a resposta lá da questão 9. Porque na questão 9 tá perguntando assim, algumas alternativas à questão... Por que algumas alternativas à questão anterior não são consideradas frases? Então, aqui está mais uma resposta completa. Porque as palavras não estão organizadas de maneira que se comunique uma ideia.
né, que comunique uma ideia, quebrando a lógica da língua, não produzindo assim nenhum sentido. Então, quando elas não estão organizadas da maneira correta, elas perdem totalmente o sentido delas. Na questão 10, pedi então para vocês reescrever as alternativas assinaladas na questão 8, transformando então elas em frase, colocando cada uma das duas opções ali como frase. Ficaria a resposta da seguinte forma: a revolução foi a causa da nossa vitória. Ontem à noite assisti ao noticiário no jornal da televisão. Tá, gente? Então é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Hoje, então, eu estou fazendo a correção das páginas que vocês fizeram de atividades na aula anterior. Quem não conseguiu enviar a foto, então, da atividade pronta, me enviem, porque é muito importante, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a gente vai dar um jeito de avaliar todos os alunos.